Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Papo com Psolati. E hoje, antes de mais nada, eu quero parabenizar todas as mulheres pelo seu dia. Parabéns. Vocês merecem tudo de bom, com toda certeza. Dando as boas-vindas aí para todos vocês. Hoje vamos aprender um pouquinho a lidar com as emoções. Então vai ser um assunto super interessante. E atendendo a pedidos, a nossa convidada vai ser mais uma vez a psicóloga Marielle Lopes. Então ela vai participar conosco aqui deste bate-papo. Deixa eu ver quem está chegando. Bruna, bem-vinda, que bom que você vai participar aqui conosco. Vamos já mandando o nosso aviãozinho de papel para todos os nossos contatos via direct aqui no Instagram. Vamos convidar bastante gente para poder assistir conosco essa live de hoje sobre como lidar com as emoções. Pois é, um assunto super interessante. Olha só, Eliane, tudo bem com você? Direto lá de Baipendi, assistindo a nossa live, que coisa boa. Seja bem-vinda. Então é isso, pessoal. Hoje a nossa convidada é a Marielle. Olha só, Hilary, bem-vinda, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. E já deixo um parabéns especial a todas vocês pelo Dia da Mulher. Tudo de bom. Olha só, a Marielle já entrou aqui. Deixa eu convidá-la para a gente dividir. Sinta-se acolhido. A nossa live hoje vai ser sensacional, um tema muito bom. Convidado especial participando aqui pela segunda vez conosco do nosso bate-papo. E hoje, claro, né? Essa data especial, a nossa convidada, Marielle. Boa noite, tudo bem? Oiê, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, ó. Parabéns pelo Dia da Mulher, antes de mais nada, hein? Ah, obrigada, Matheus, obrigada. E aqui, ó, o público feminino entrando em massa, nos cumprimentando aqui, ó, a Marcela, a Bruna, a Letícia, a Hilary, a Eliane. Tá todo mundo chegando aqui no nosso bate-papo. Que delícia! É bom que dá para a gente aproveitar e parabenizar todas essas mulheres que estão aqui, né? Que vai passar esse tempinho aqui com a gente. E nós somos muito dignas de viver esse dia, né? Com toda certeza, parabéns, vocês merecem cada vez mais sucesso, cada vez mais portas abertas, cada vez mais prosperidade aí no caminho de vocês. Que bacana, obrigada, viu? Dá um abração na sua mãe e na sua irmã por mim. Beleza, será dado, muito obrigado, viu? E aqui, como foi a repercussão da nossa outra live que nós fizemos? Acabamos nem conversando enquanto o pessoal tá chegando aí. Nossa, foi muito bom receber, né, o carinho das pessoas depois. Tive pessoas que chegou a procurar, né, ajuda psicológica, nem todos foram comigo. Olha, que legal! Eu cheguei a indicar para outros profissionais também, né? E que bacana, a gente conseguiu mexer, tocar um pouquinho, né, com as pessoas, e isso é fundamental. Que coisa boa, fico feliz da repercussão, não estava sabendo. Mas muito bom, viu? E é claro que isso daí vem também do seu trabalho, Matheus. Eu acho muito bacana a forma como você leva a comunicação para as pessoas, e eu fico muito feliz de poder participar um pouquinho aí dos seus projetos. Oh, que legal, Marielle. Imagina, eu que agradeço aí por sempre acompanhar, por sempre prestigiar, e, né, e essa parceria da live aí, que coisa boa. Nosso segundo bate-papo nesse Dia Especial da Mulher, como lidar com as emoções. Ó, sua mãe chegou, sua irmã chegou, seu marido já chegou agora há pouco também, a família inteira tá aí, né? A minha mãe, eu acho que foi a pessoa que mais fez propaganda dessa live. Que ótimo, isso é bom. Pois é. Eu tô ajeitando aqui, Matheus, porque eu fiz uma gambiarra pro meu celular parar em pé, porque ele tava descarregando. Ah, eu conheço como funciona isso, porque aqui também já é uma gambiarra total. Tem que ter, né? Tem que ter, com toda certeza. Olha o Bruno. O Bruno é o papai da outra live, né? Pois Que ia nascer no dia seguinte, não é? E aí, Bruno, tudo bem? Saudade de você, viu?
Que coisa boa. Olha aqui, Marielle, enquanto o pessoal vai chegando, a gente, para poder começar bem, eu acho que você poderia se apresentar novamente, né? Não Uhum. sabemos se é o mesmo público exatamente que participou da outra live e eu esqueci de pedir para você divulgar suas redes, o seu endereço, o seu telefone, não sei o que você quiser divulgar na outra live. Então nessa eu já vou falar no começo, para você Aham. já divulgar para eu não correr o risco de esquecer. Tá bom. Bom, então, para quem não me conhece, né, eu sou daqui da cidade de Varginha, atuo na área clínica há 12 anos. Eu trabalho com abordagem cognitivo comportamental e tem tudo a ver com o tema de hoje, né, lidar com as emoções. A minha abordagem trabalha muito o que você pensa, o que você sente, da forma como você se comporta. Então, tem tudo a ver mesmo com esse assunto. Atualmente eu estou mesmo só na área clínica, diante aí das demandas, né? Sou apaixonada pelo que eu faço. Semana passada eu até estava fazendo uma análise que agora em abril eu faço 12 anos de clínica, né? E quantas histórias eu já ouvi, quantas pessoas eu já ajudei e quantas pessoas que já me ajudaram, né? Um pouquinho de conhecimento de cada um, nossa, me traz uma bagagem sensacional. E eu tô assim nas redes sociais, então esse é meu Instagram, né, onde a gente está fazendo a live, eu tenho esse Instagram do consultório. O meu consultório fica ali na Rua Alberto Cabre, na Clínica Florescer. Hoje a gente tem uma clínica que tem outros profissionais. Então lá a gente tem uma psicopedagoga e psicóloga também, nós temos uma esteticista, uma nutricionista, e a gente trabalha em prol aí da qualidade de vida das pessoas que nos procuram. Legal, saúde por completo, né? Ah, a gente tem que trabalhar todas as áreas, né, Matheus? Com toda certeza. Então tá super divulgado. Agora eu vou ficar até com a consciência mais tranquila. Depois que terminou a nossa outra, eu falei, gente, não falei pra Marielle, perdão, tá? Mas Não, aí você hoje fez isso a de gente já fez propósito. na hora nobre. Você fez isso de propósito pra gente poder fazer outra live, entendeu? Porque repercutiu mesmo. Hashtag Boa! parte 2, entendeu? Mas foi atendendo a pedidos mesmo. Até na nossa divulgação eu escrevi lá, atendendo a pedidos e foi mesmo. Ai, mas foi muito bom. Eu recebi mesmo muitas mensagens do pessoal pedindo, não, faz mais uma e tal. Eu achei super bacana, porque a gente falou de um assunto tão interessante, mas de uma forma mais descontraída, né? E é disso que a gente Mais está leve, né? precisando, né? A gente precisa muito disso, Matheus. Porque de coisas pesadas, ó, já tá assim por aí, a gente não tá dando conta. Então Ah, as não, pessoas Matheus, buscam uma ó, coisa mais leve. de coisa pesada já basta eu quando subo na balança, pelo amor de Deus. Adorei! Sacanagem, Marielle, sacanagem. Ai, já começou a palhaçada, tá vendo? Fiquei até vermelha, olha. Mas assim que é bom. Assim que é bom e o pessoal gosta disso, da espontaneidade, da vida como ela é, na realidade. É isso mesmo, é isso mesmo. Que ótimo, que ótimo. Aqui, vamos começar fazendo uma introduçãozinha, né, sobre emoções. Eu fiz uma Uhum. enquete, eu não sei se você chegou a ver, eu fiz uma enquete de ontem para hoje aqui no Instagram. E a pergunta que eu fiz assim, básica, primeira, você sabe lidar com emoções? 42% das pessoas disse que sim, Uhum. 58% disse que não. Quase 100 pessoas responderam essa enquete dos meus seguidores aqui desse meu perfil no Instagram. Então esse é o nosso ponto de partida. Então a Uhum. maioria desse universo não sabe lidar com as emoções. Uhum. Por que que você acha isso, Matheus? Eu vou te devolver uma pergunta, tá vendo? Por que que você acha que Ah, as mas pessoas não sabem é, lidar é, com as emoções? é a especialidade, né? Muito bom devolver pergunta, né? Me lasquei agora. Bem, é achômetro, tá? Palpite mesmo, porque eu não sou, né, da área. Mas eu acho que as pessoas não sabem lidar com as emoções justamente porque elas não se conhecem bem. Então, Uhum. quando vem aquele monte de sentimento, ela não se entende, né? Não tem o seu raio-x ou sua Aham. autoanálise, não sei como a gente poderia dizer, mas eu acho que a chave para a emoção está no autoconhecimento, palpite. Mas claro que você pode me corrigir aí e ver se é esse caminho certo, já que você me deu abertura para responder. Eu vou te dar nota 10.
Oba! Aí, ó. Tem Sucesso, muito a curti, ver curti. mesmo, tem muito a ver mesmo com autoconhecimento. Mas o que a gente pode começar, né, esse bate-papo, falar sobre as emoções. O que é uma emoção, né? A emoção é a capacidade de eu reconhecer, né? Bom, não vou colocar capacidade de reconhecer, vamos colocar uma interação. A interação entre o meu pensamento e as minhas reações físicas, tá? Então, algumas pessoas, elas pensam, isso gera uma reação física, que é a minha emoção, e algumas pessoas, Matheus, não se permite fazer isso, não aceita. Então, quando a gente fala emoções, algumas pessoas pensam que é só amor e ódio. A gente tem inúmeras emoções que a gente vive, né? Mas as pessoas às vezes não se permite, não se procura, né, um autoconhecimento, de olhar para si próprio, então tem essa dificuldade. E com o passar do tempo, as pessoas elas perdem a sensibilidade do viver as emoções por conta da rotina. Então, às vezes, está tudo tão condicionado. Então, eu acordo cedo, eu saio de casa, eu vou trabalhar, encontro sempre as mesmas pessoas no trabalho, né? E essas pessoas que não se permitem conhecer as próprias emoções são aquelas pessoas que sofrem muito com o imprevisto, né? Então, vamos pensar, tô atrasada, tô saindo de casa hoje e o carro estraga. Aquela emoção eu não permito viver. Então, eu fico irritada, eu ajo por impulsividade, né? E pessoas acham que é errado eu estar triste, é errado eu sentir raiva, é errado eu me punir, né? Por conta que não sabe lidar com as emoções. Gente, que impactante. Olha. Olha, gostei. Então, tipo, a pessoa com emoções reprimidas é quase uma bomba relógio. Então, uma hora vai explodir tudo, né? Sim. Quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, o nosso sistema imunológico não é saudável. Tem exames que consta até coisas relacionadas às nossas emoções, como, por exemplo, o nível de cortisol. Cortisol é estresse, né? Então, as pessoas, às vezes, Olha. acham que é... vamos pensar, a gente estava até brincando aqui, né, do peso, por exemplo. Tem gente que come por emoção, né? O fato de não identificar o que está vivendo ali, come por emoção. Tem gente que bebe por emoção. Tem gente que faz uso de cigarro, de outras drogas, tudo por questão de emoção, né? Então, às vezes as pessoas falam, para que eu vou perder meu tempo pensando no que eu estou sentindo? Isso é extremamente necessário. Gente do céu, que legal! Nossa, que bacana, hein? Eu não tinha pensado nessa perspectiva, por isso que é bom a gente conversar com Uhum, pessoas da área, né? Mas assim, então, tá, aí alguém que está nos assistindo não soube nunca lidar com as emoções, né? Às vezes uhum. tem essas válvulas de escape, né? Como você mencionou, bebida, tem uns que é chocolate, tem um que é outra coisa. Mas aí ela está assistindo o nosso bate-papo hoje e ela resolve. Agora eu quero lidar melhor com as emoções. Qual o Uhum. primeiro passo? Olha, o primeiro passo é esse, é identificar e ter o desejo de aprender a lidar com as emoções, né? Então, esse para mim é o primeiro passo. O segundo, não puxando sardinha, mas o processo terapêutico, ele ajuda muito nessas questões. Então, imagina você chegar no consultório, ter um momento de falar sobre você, de você falar sobre as suas experiências e você fazer uma análise do que você sentiu em determinada situação, né? A gente precisa conhecer os gatilhos. Então, o que seriam esses gatilhos? Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa onde eu não estou feliz dentro dessa empresa. Então, saber questionar o porquê que não está feliz, quais as emoções que você tem dentro desse ambiente, quais os pensamentos que você tem a respeito disso tudo, a forma como você está se comportando, as consequências diante disso. Tá vendo como que é um processo de autoconhecimento onde você vai lidar com as emoções?
Exatamente isso. E aí, o Mas, palpite era bom, ó, que o autoconhecimento é o é, ponto de partida, pelo menos. com Claro que tem mais certeza, coisas, né? com certeza. E aí, Matheus, algumas pessoas também que eu vejo, né, na experiência do consultório, têm medo, tem muito medo de lidar com isso. Mas esquece que esse medo ele é necessário. Esse medo já é uma emoção, né? Então tem gente que fala assim, eu vou começar a terapia porque me falaram que é bom, que eu devo fazer terapia, mas eu tô com medo. Eu não sei o que eu vou descobrir aqui. Tá vendo? Isso já é uma emoção. Então, é um período para você se entregar mesmo, tá? Ótimo. Tem uma pergunta da Bruna aqui que é oportuna e eu acho que é bom a gente fazê-la agora. Não gostar de errar. Cadê a Bruna? E se punir por isso tem a ver com emoção? Tem, claro. É, Vamos pensar, quando eu erro, eu sinto o quê? Né? Então, a Bruna deve fazer essa análise. Então, quando eu erro, o que, que eu sinto diante desse comportamento, né? E aí eu tenho opções na minha vida. Ou eu vou aprender com o erro, ou eu vou viver frustrada, né? Então, tá vendo? Das duas, uma. Olha a importância da gente saber identificar, né, as nossas emoções diante disso. Então, eu acredito, Bruna, que quando você errar, você não leve somente para o lado negativo. É claro que houve seu esforço, né? A gente faz as coisas querendo acertar, isso é óbvio, né? Mas quando ocorre o erro, tem que haver um aprendizado. E isso tem muito a ver com as nossas emoções. Então, no momento é normal ficar chateada? Sim, é normal. Mas é necessário se punir? Não necessariamente. Então, você tem aquela emoção primária, né, que a gente fala, que é aquela emoção de imediato, e aí, consequentemente, você tem que tentar reverter seu pensamento. Se for a Bruna que eu tô pensando, porque eu não vi aqui qual que é a... É a Bruna Bíscaro, eu acho que é Ah, a que você está pensando. a Bruna Bíscaro tem toda a capacidade de fazer isso, eu tenho certeza. Aí, Bruno, ó, voto de confiança, agora é só pôr em prática. É Sucesso. reverter pensamento, né? O erro ele é necessário, mas reverte seu pensamento. Sucesso. Você tá vou aproveitar o gancho da pergunta da Bruna e já vou perguntar de outra. Uhum. É minha, essa aqui. Ó, então, por exemplo, a pessoa tem medo de errar, então ela já cria uma emoção. Aí eu fiz a pergunta na enquete. Como você toma as suas decisões? De cabeça quente na hora, ou você acalma, respira e toma a decisão Ai, depois? Senhor, qual que foi a resposta? Então, pelo menos a grande maioria respondeu que acalma, 68%. Mas me preocupou 32%. Num universo de quase 100 pessoas, é muita gente, Uhum. 32%, que toma a decisão na hora, de cabeça quente. E aí pode acontecer, né, Uhum. fazendo gancho aí com o que a Bruna perguntou. Aí você às vezes se frustra, se errou, aconteceu alguma coisa, mas quase sempre, como quando a gente vai com a cabeça quente, a chance de erro é muito grande. A chance de gerar um conflito ou alguma situação que você não queria é maior, né? Concordo. Quando a ação é baseada na impulsividade, a tendência de você viver consequências negativas é muito pior, né? Como que você toma uma decisão para sua vida de um dia para o outro, sem realmente calcular, né? Ver os pós e os contras, tem decisões que você não pode tomar sozinha, né? Talvez é necessário você sentar com a família, né? Então, vamos pensar, eu recebi uma proposta para morar em outra cidade e porque a oportunidade é muito boa, eu não posso tomar essa decisão sozinha sem antes conversar com meu esposo, né? Aí a pessoa Claro. chega e fala, não, aceito. Não. Então, tu tem que ser muito bem planejado. Eu sempre uso muito isso, Matheus. As melhores decisões são aquelas que você toma após um respirar, né? Então, nada melhor que uma noite de sono bem dormida, né? Você calcular se realmente vai valer a pena ou não. Nossa, sucesso, hein? Gostei. Ó, o Bruno diz que ele faz parte, infelizmente, desses 32%. E tem Pedro, uma pergunta. puxa sua orelha, você vai ver. Vai dar para mudar, Bruno, dá para mudar. A É, Aline perguntou assim, ó.
E quando você precisa sempre da aprovação de alguém? Eu acredito que seja dentro desse contexto que estamos falando. Talvez seja quando você não tem autonomia para tomar uma decisão sozinho. Você precisa da aprovação, aceitação de alguém. E aí, como lidar? Porque também é fácil a gente terceirizar a culpa, mas eu não sei direito o contexto que ela quis dizer. Bruna, se você quiser. Bruna, não, desculpa, Aline, se você quiser melhorar a pergunta aí para a gente poder clarear um pouquinho, seria bom, né? Tá. Dizer assim, olha, é errado um ser humano viver sem desejar a opinião do outro. No fundo, a opinião do outro também é muito importante, né? Então, vamos pensar. Olha nós dois aqui fazendo essa live, né? A opinião do outro para a gente é muito importante nesse sentido, porque a gente precisa de um feedback, a gente precisa saber se a gente está indo bem, se o caminho é esse mesmo. Mas quando eu preciso da opinião do outro para tomar as minhas decisões, que compete a minha vida, nem sempre isso é benéfico, né? Eu vou deixar aqui um alerta, que é uma coisa que eu sempre falo às vezes lá no consultório, que às vezes quando eu dependo muito da opinião do outro para tomar minhas decisões, é porque eu tomo muito conta da vida do outro, esqueço de tomar conta da minha própria vida. Adorei. Ué. Você não concorda, né? Então, se eu tô precisando tanto disso, às vezes eu tô olhando tanto a vida dos outros, estou esquecendo de olhar para a minha, para as minhas escolhas, para os meus desejos, para os meus sonhos. Então, acho que o caminho é esse, né? Perfeito, Marielle, gostei demais. E aqui, aí, ótimo, vamos continuar aqui antes de entrar na inteligência emocional, já. Ó, como não deixar a emoção dominar? Porque até agora, né, a gente está falando de emoções brandas, mas tem hora que a emoção toma tanto conta da pessoa que ela quase surta, né? Se acontece, claro, devido às proporções. Se acontece uma tragédia, né, um acidente, alguma coisa, é natural a pessoa ficar fora de si ou ter um choque, né, algo assim. Mas às vezes nem é tão grande e a pessoa faz uma tempestade no copo d'água. E a gente vê muito isso no trânsito, né? Tantas coisinhas pequenas que acabam dando tragédia na nossa cidade, não precisamos nem comentar, né? Mas enfim. E aí, como não deixar a emoção dominar? Porque o calor do momento infelizmente prejudica, né? Mateus, a gente tem que saber separar muito bem o saber lidar com as emoções de forma normal e de forma patológica, tá? Então vamos pensar. Tem pessoas que diante de uma situação impactante, ela não dá conta de viver aquilo. Então vamos pensar, uma morte, né? Então ver alguém morrendo na frente, perde alguém. Já vi muitos casos, né, das pessoas, às vezes, num acidente de trânsito, bate o carro, desmaia, não consegue lidar, né, com isso. Isso daí é patológico, né? Então, as pessoas, quando elas perdem mesmo total controle sobre suas reações. Então, a gente tem que lidar emoção e reação. Só que nós somos seres tanto emocional quanto racional. Então, tem pessoas que no momento impactante, no momento frustrante, ela tem uma reação muito melhor racional ali do que emocional. Então, ela consegue se manter firme. Outras pessoas não conseguem. Então, eu digo que a melhor forma, né, da gente conseguir manter o controle da situação, primeiro, a gente tem que aprender a entender que existe imprevistos, né? As pessoas não entendem isso, né? Até esses dias, assim, eu saindo de casa, nossa, esqueço uma coisa, volta para casa. Esses dias deixei minha filha na casa da minha sogra, estava super atrasada. Na hora que eu deixo ela lá, eu lembrei que eu tinha esquecido a mamadeira, eu tive que voltar para buscar a mamadeira. Se eu não souber lidar com as minhas emoções, eu acelero o carro, né? Eu perco o controle da situação, vou ficar nervosa, vou ter palpitação, vou chegar no consultório estressada. E aí, o que eu ganhei com isso? Eu não ganhei nada com isso. Nada. Entendeu? É uma questão de você fazer escolhas para a sua vida. Poxa, isso daqui não estava dentro dos meus planos, mas o que eu vou fazer com isso agora, já que chegou, né? Lidar com as emoções é falar com você o tempo todo.
É você conversar com você, é você tentar se entender o tempo todo. Gente, mas isso é fácil? Não, é muito difícil. Porque nós somos seres que não fomos criados para lidar com as emoções. Por isso que eu acho que hoje as escolas precisam trabalhar as emoções lá com os pequenininhos. O que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que você faz com a sua tristeza, o que você faz com a sua alegria, né? É esse conhecimento lá de trás que faz a gente se blindar das emoções negativas e saber lidar com elas, né? Pois é, porque a maioria, né, de nós chegamos à vida adulta sem ter tido, né, experimentado um conhecimento ou algo assim Uhum. que nos ajudasse, tendo que aprender tudo na raça. Ainda bem Aham. que tem profissionais, É. profissionais como vocês para nos orientarem, porque é complicado. Sim, é muito complicado. Augusto Cury, que eu sou fascinada, ele fala muito, Adoro ele também. ele fala muito sobre inteligência, né, emocional também, que a gente vai falar sobre isso. E ele fala que a cada duas pessoas, uma não sabe lidar com as emoções. Então, entre nós dois aqui, Que ó, a gente ainda fica. isso? Porque as pessoas não foram 50 criadas 50. 50 Aí 50. você foi injusta, porque de cada dois um não sabe. Quem vocês acham que não sabe? A Marielle que não é, né? Não! Agora sacanagem. Sou eu, né? Lógico. Ó, Matheus, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, né? Casa de Ferreira, espeto de pau, né, meu filho? Não é sempre assim, não. Né? Tem gente que fala assim no consultório, nossa, Mariela, eu queria tanto ter tua calmaria. Nem sempre eu tenho essa calmaria, não. Me dá bolo durante o dia pra você ver. Deixa eu lá esperando o paciente pra ver se eu não fico nervosa. Aí o bicho pega, né? Aí o negócio complica. Tô brincando. Mas Imagina. as pessoas têm que aprender a lidar assim com as suas emoções, porque é igual eu mencionei, tem uma questão fisiológica aí também, né, Matheus? Uhum. Então, e eu ia comentar agora sobre. Nem estava na pauta nessa hora, mas vamos fazer. E a questão das dores emocionais, Marielle? Quantas pessoas sofrendo e às vezes, né, toma remédio e tal e não melhora porque não é físico, o negócio vem das emoções. Olha só, eu fiz a enquete lá, a pergunta: você já teve alguma dor de origem emocional, de fundo emocional? 83% das pessoas que responderam a enquete falou que sim, e 17 não. É gente demais com dores emocionais. Sim, sim. E Matheus, são dores que, que eu falo assim, que gera muito sofrimento. A dor emocional não é igual uma dor, vamos colocar uma dor de cabeça que você toma um remédio e logo passa. A dor emocional ela persiste porque você alimenta aquela dor por muito tempo. Tem dor emocional que a pessoa ela se vitimiza muito, né? Então ela tem lá seus ganhos, ela tem aquele afago, mas tem dor emocional que a pessoa realmente sofre, ela tenta sair daquilo e sente muita dificuldade, né? Uma vez eu ouvi uma paciente descrever dessa forma: estou no fundo do poço e eu sei que o fato de eu não me conhecer que me levou lá para baixo. Então, olha como que isso é sério, né? Eu acho isso muito pesado. Então, reforçando aquilo que eu falei anteriormente, se as pessoas aprendessem lá no início, né, como lidar com essas questões, a gente ia diminuir. Hoje eu recebo muitos pacientes que saem de médico da área clínica, né? Por exemplo, estou com uma dor de estômago que não passa, já fez endoscopia, já fez tudo quanto é tipo de tratamento. É emocional, né? Então, o que envolve estômago, intestino, isso tem muito a ver com as emoções, que eles referem até, muitos médicos referem que o nosso intestino, a nossa parte digestiva ali, ela é nosso segundo cérebro. Aquilo que eu não consigo internalizar, que eu não consigo trabalhar na minha mente, eu automaticamente jogo aí para esse mecanismo todo. Porque eu preciso eliminar de uma forma, né? Então, e aí, o que que a gente pode fazer? Tem alguma dica, alguma coisa?
Eu sei que é muito amplo, né? Tem que ter uma análise, claro, mas tem alguma dica que possa ajudar quem esteja passando por uma dor emocional? O que que você acha que dá para Sim, falar assim de maneira genérica? Claro que precisa se aprofundar no caso, né? Precisa ir num profissional, né, da sim. sua área. Algumas pessoas elas conseguem até identificar quando é uma dor emocional, porque ela viveu gatilhos. Então, por exemplo, nossa, eu tô com muita dor de barriga. Estou dando um exemplo, estou com muita dor de barriga. Mas a pessoa ela consegue identificar que aquela dor de barriga é porque dali 2 dias ela tem uma entrevista numa empresa que ela deseja muito. Então, é uma dor Uhum. emocional proveniente aí de uma ansiedade, né? Enfim, então isso fica nítido. Mas sempre quando chega, às vezes, algum paciente, Mariela, eu tô com dor, eu tô sofrendo disso, eu sempre peço para buscar um especialista da área, né? Nós, na área da Uhum. saúde, a gente trabalha em conjunto, né? Então, eu gosto muito de vá primeiro fazer seus exames para a gente ter certeza se é realmente emocional, né? Sim. E aí sim a gente faz o acompanhamento terapêutico. Para dor emocional, é claro, hoje a gente está com maior índice, né, de dores emocionais porque as pessoas estão sofrendo aí com a pandemia até hoje, né? Então é claro que isso intensifica ainda mais as dores. Mas eu costumo dizer que quando a gente sofre, né, a gente precisa de ajuda. Não dá para viver sozinho, né? Então eu preciso de um apoio. Então essa classe, essa rede de profissionais para ajudar auxilia bastante. E é claro, pensar no social de uma forma conforme, né, a gente possa viver, a gente precisa interagir de algum jeito, a relação com as outras pessoas ajuda muito, né? Então, Uhum. trocar experiências, atividade física, né? A liberação da endorfina é Sim. essencial. Que mais que eu posso dizer aqui? Cuidar da alimentação, eu sempre foco muito nisso. Então, tem vários fatores aí que poderia ajudar sim, tá? Nossa, fantástico! Olha, várias dicas preciosas aí para vocês que estão nos ouvindo e por acaso estejam passando por uma dor emocional. Procurem ajuda com certeza, mas cuidem desses pontos todos aí que a Marielle levantou, que vai dar uma amenizada, já vai ajudar a dar uma equilibrada, né? Aham, com certeza. Legal. Vamos falar de inteligência emocional? Primeiro, eu queria Vamos. que você apresentasse, né, para as pessoas, né, o que seria inteligência emocional, para quem não conhece esse termo, né, e como isso pode atuar, trabalhar a nosso favor diante desse contexto todo que nós estamos conversando aqui hoje. Uhum. Inteligência emocional é você ter a capacidade de reconhecer suas próprias emoções, reconhecer as emoções do outro também. Tem gente que acha que não tem a ver, mas tem a ver. Eu tenho que saber decifrar, identificar o que, que a minha emoção pode gerar no outro, né? E aí é você então ter, né, essa capacidade de reconhecer isso e saber como lidar com essas emoções, tanto a sua quanto a do outro. Só que, Matheus, antes da gente falar somente da inteligência emocional, existem 4 tipos de inteligência que a gente vive, tá? A primeira é a inteligência intelectual, que é a nossa parte cognitiva, né? A nossa parte do conhecimento. É a parte responsável pelo nosso processo de aprendizagem. Então, nós temos essa que é intelectual, nós temos a inteligência física, que, claro, vários estudos comprovam que o nosso corpo, ele é muito inteligente, o corpo fala, o corpo expressa, né? Existe, então, a inteligência emocional, né, que é a parte onde sente amor, sente raiva e sente outras e outras emoções aí. E nós temos Uhum. também a inteligência espiritual, que tem a ver aí com as nossas inspirações, tem a ver com as nossas crenças. Então, a gente foca muito na inteligência emocional porque é um assunto muito novo, é um assunto que vem sendo tratado agora, né? Então, eu acho bonito, às vezes as Uhum. pessoas usam muito esse termo lá no consultório, eu quero lidar com a minha inteligência emocional. O que que é isso? Eu li na internet, achei bonito o termo, e realmente é muito bonito. Ótimo. Mas tá vendo? Adorei.
como na última live nós falamos sobre o ser biopsicossocial espiritual, hoje eu venho trazer esses 4 tipos de inteligência que faz parte do nosso dia a dia. E a gente não pode... Então vamos recapitular. Intelectual, emocional, espiritual e física, certo? Isso mesmo. É um conjunto isso. Então não adianta você trabalhar o emocional se você não trabalhar o físico, se você não trabalhar o intelectual. O intelectual, gente, para a gente trabalhar ele, é você acreditar que todos os dias você pode aprender algo. Não se permita viver na rotina sem aprender algo novo todos os dias. É muito gostoso aprender, né? Você pode exercitar seu cérebro com pequenos passos, pequenos atos, né? Mudar um caminho, um trajeto, né? Mudar as coisas de lugar, ler um livro, ler algo na internet que te interessa e assim por diante. Bacana, hein? Eu te interrompi na inteligência emocional. Você estava no auge, desculpa. Agora eu me perdi, Matheus. Deixa eu aproveitar para divulgar, então. Toma uma água, eu refaço uma pergunta. Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Então, ó, se vocês que estão acompanhando a nossa live aqui ainda não conhecem, eu tô com um perfil novo no Instagram lá, acessem lá, @papo_com_psolati, com algumas dicas de comunicação, algumas curiosidades bem interessantes. Então, se você ainda não segue, só curtir lá, @papo_com_psolati aqui no Instagram. Tá divulgado, Marielle. Agora eu vou refazer a minha pergunta e desculpa de ter te interrompido, tá? Não perdoo. A gente estava falando... Eu não sei lidar com as minhas emoções, eu não perdoo. Adorei. Então, a gente estava falando sobre a questão da inteligência emocional. Aí você havia mencionado as outras 3. Realmente, né? A bola da vez é a emocional, e é o que eu tenho lido muita coisa também sobre isso. Olha, pessoal, eu não estou muito diferente da sua paciente lá, não. Acho fantástico você saber, né, lidar com a emoção sua e a dos outros também. Isso no ambiente pessoal, no ambiente profissional, ajuda bastante, né? Sim. Tem um fato que eu acho que vai... Talvez a gente vai conseguir ilustrar muito bem a questão da inteligência emocional. Então, suponhamos que tá eu e você conversando, um assunto aleatório e tal, e você falou algo que me deixou chateada, que eu não gostei, que me ofendeu. A tendência, né, é as pessoas fazerem dessa forma. Poxa, Matheus, como você foi invasivo, né? Nossa, que horror, por que você falou isso? Então, as pessoas tendem muito a jogar sua emoção para o outro, responsabilizar o outro por aquilo que você sentiu. E o certo, né? Quer dizer, não existe certo ou errado, mas vamos colocar que o meio de trabalhar nossa inteligência emocional, ter um equilíbrio, é você refletir. Por que aquilo que ele falou me chateou? Entendeu? Eu me responsabilizei, eu não joguei para você, né? Então, eu acho que esse é o caminho. É isso que a gente tem que fazer em qualquer local, na nossa vida, na nossa casa, no relacionamento, no trabalho, né? É você se responsabilizar para aquilo que você está sentindo. Isso é uma inteligência emocional. Nossa, perfeita definição. Eu adorei. Ai, então, essa questão de postergar, nossa, muito claro. Gente, ó, vocês que estão assistindo, que estão acompanhando, quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, escrevam, se manifestem. Eu vejo que o pessoal está prestando super atenção. A gente está conversando aqui, mas o bate-papo é para todos, tá? Podem participar. Ah, aqui a Bruna, ó, já apareceu rapidinho. Tá atenta. Ai, se responsabilizar, então, seria guardar para si ou não tem nada a ver? Não. Se responsabilizar é você refletir e depois que você fizer a sua reflexão, você agir. Agir com coerência, sem impulsividade. Então, por exemplo, nossa, aquilo que o Matheus me falou me ofendeu. Mas ele tá certo? Não, ele tá certo. Então, se ele tá certo, a análise é minha, a questão é minha. Mas o Matheus não tá certo. Nossa, Matheus, eu não quero que o Matheus fale mais sobre isso porque eu não concordo.
Aí é o meu momento. Talvez no dia seguinte, né, eu tô mais calma, eu chegar, Matheus, sabe aquilo que você me falou ontem? Aquilo não me fez bem, me deixou chateada. Por que você falou aquilo para mim? Por que você acha isso de mim, né? Então você tá vendo como eu não guardei? Eu fiz uma análise e eu tenho que fazer essa escolha diante aí da reflexão que eu fiz. Nossa, perfeito, Marielle, que clareza. Nossa, fantástico, fantástico. Parabéns. Obrigada, obrigada. Muito bom, muito bom. Agora, eu quero fazer um comentário aqui que eu acho muito bacana, que isso, às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento. Você acha quem que tem mais inteligência emocional, o homem ou a mulher? Eita, você vai me perguntar isso no Dia da Mulher. Você quer qual resposta que você acha que eu vou dar? Quero ver. Não, eu acho não, tenho certeza que é a mulher. Vocês são muito mais abrangentes. Acredito que na linha de pensamento vocês são mais amplas do que nós. Você não tirou 10. Não, você vai falar que é o homem? Existe um estudo que mostra que o homem e a mulher, eles têm a mesma capacidade de ter a inteligência emocional. Porém, a mulher lida muito mais com a inteligência emocional do que o homem. Só que não é por uma questão de escolha. Antigamente, eu não sei se você foi criado dessa forma, mas hoje eu não vejo isso tanto, mas ainda tem. Os homens não podiam chorar, né? Os homens não podiam expressar suas emoções, falar sobre seus sentimentos, né? Porque era um homem fraco, homem que chora é fraco. Já a mulher era muito criada com mimimi, né? Com mimos, né? E aí chora, vem aqui que eu te acalmo. Tá vendo? Então, a mulher, ela sabe muito mais viver as suas emoções do que o homem, por conta dessas questões de criação, de crenças que foram sendo depositadas. Mas, hoje as coisas tendem a mudar. Porque a mulher, hoje, ela é vista como mulher forte, né? Mulher que luta, até coloca essa junção, né, da força feminina com a força masculina diante das emoções. Então, isso pode ser que esteja igualando, mas a mulher, ela exerce muito mais a sua inteligência emocional do que o homem. Sem dúvidas. Ó, sucesso, hein? Tá vendo? Muito bom, parabéns. Parabéns para vocês. Mas assim, eu vejo muitos homens que sabem expressar suas emoções, que sabem falar sobre elas, talvez nos seus momentos íntimos, né? Naquele momento dele com ele mesmo, ou dele com uma outra pessoa. Hoje a gente vê muitos pais educando seus filhos à base das emoções. Então, eu acredito que muita coisa vem mudando, né, nessa sociedade. Sim. É muito difícil, sabe, você deparar com uma criança que está se transbordando de emoção e que eu chegar na criança e falar, tá tudo bem, pode chorar. Não, eu não posso chorar porque o homem não chora, né? Eu acho isso muito injusto. Desculpa aí alguém se é contra esse meu pensamento, mas eu acho que as crianças têm que, principalmente os meninos, têm que entender o quanto é importante expressar suas emoções. É expressando as emoções que a gente consegue sucesso, né? Concordo plenamente com você, é isso mesmo. Nossa, é muito bom expressar as emoções. Sim. Faz toda a diferença e só leva a gente para frente, só faz a gente progredir em todos os aspectos da vida, não só profissional, todas as áreas. As nossas emoções, a gente pode até fazer também mais uma simbologia, né? Com aquele copo d'água que a gente fez na live passada. As nossas emoções, elas podem ser comparadas com um copo de água, né? Então, você enche esse copo de água e até no topo. E, porém, se deixar cair a última gota, pode ser que ele transborde. Então, você vai permitir que esse copo enche? Não é necessário. De vez em quando é necessário esvaziar um pouquinho, né? Então, não se permita transbordar, né?
Com certeza. Aqui, ó, você tá inspirada hoje, hein? Que é isso, hein? Oh! Meu Deus! É certeira em tudo que fala. Parabéns, que Ah, legal. obrigada. Eu tô inspirada porque hoje é dia da mulher, entendeu? Com Ah, certeza, tá recebi tanto certo. carinho hoje, foi tão gostoso. Que dia mais gostoso. Eu vi, eu vi algumas postagens, eu vi Ai, alguns muito gostoso. presentinhos que você recebeu. Que bom. Obrigada, é muito bom. Aqui dá pra gente falar um pouquinho dos tipos de temperamento aí nesse caldeirão das emoções? Ai, desculpa que falhou um pouquinho. Tipos do quê? A gente consegue falar um pouquinho sobre os tipos de temperamento. A gente tem alguns tipos de temperamento, só que algumas pessoas nem sabem disso, né? Nesse Aham. caldeirão das emoções e do autoconhecimento, saber o seu tipo de temperamento pode ajudar, né? O que que você pode falar sobre isso? É, eu acho tão bacana falar essa palavra temperamento, né? Temperamento remete tempero, né? E é isso que a gente coloca na nossa vida mesmo, né? Um pouquinho de tempero, né? Acho que é por isso que envolve muito a Uhum. nossa personalidade aí. Se fosse para você definir o seu temperamento, Matheus, qual que seria? Mas aí você fala dos quatro ou você fala uma característica minha? Qual que é a sua pergunta? Sua característica Olha eu devolvendo a pergunta. aqui, ó. Você tá fazendo psicologia? Não tô, mas eu já tô na vibe. Eu estudei um pouquinho, né? Pra poder fazer as Então perguntas tá. e Então já que tal. você Todo estudou, quais jornalista é são os quatro curioso, né? tipos de temperamento? Olha só que bonitinho. Tem o sanguíneo, tem o colérico, tem o melancólico e tem o fleumático. Eu dei uma olhadinha, né, Marielle, pra não passar feio aqui, né? Você colou aí, né? Colei. Mas vamos dizer Desses assim, eu sou quatro, qual que é extrovertido. o seu? O meu é sanguíneo, Jura? juro. Legal. Por quê? Uai, tem, assim, você poderia fazer uma análise melhor, né? Que a psicóloga é você. Mas muitas características que colocam lá são minhas, né? Extrovertido, comunicativo, e tem mais um monte de coisa aí, né? Boas, assim, que batem, tem alguns negativos que batem também, mas enfim. O sanguíneo envolve muito as emoções mais fortes, né? Eu olho muito por esse lado, tá? Então são aquelas Uhum, pessoas mais intensas. E o sanguíneo envolve também muitas questões sobre comunicação. Então, é facilidade de sim. comunicar-se, né? Então, quando você falou aí do sanguíneo, eu falei, nossa, é você mesmo, né? É, quais são os próximos mesmo? É sanguíneo? Qual que é a ordem que você falou? Hum, Eu falei sanguíneo, colérico, melancólico e o último é fleumático. Mas Tá. você pode fazer na ordem que você quiser, imagina. Aham. Escolhe um aí para eu falar um pouquinho sobre. Melancólico, tem muita Melancólico. gente que se identifica com ele. Eu acho que esses dois são os mais frequentes, tá? O melancólico, Matheus, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque o melancólico não é só aquela pessoa que é manteiga derretida, que as pessoas acham. O melancólico acaba se fazendo de vítima também, né? Então ela quer um ganho diante da situação em que ela está vivendo. E o melancólico também tem aquele perfil de chamar atenção. Uhum, Uhum, tá? olha só. Eu tô. Agora eu fiquei curioso, qual é o seu? Olha, Se é que você pode responder, se não puder, não tem problema, posso, tá? posso. Aí depois eu tô sendo muito invasivo. Não, não, Mas é que eu não. fiquei curioso. Eu particularmente, eu me identifico com os dois, tá? Tanto o sanguíneo quanto o melancólico. O Uhum, melancólico tem momentos do meu dia que eu não me acho forte o suficiente para enfrentar, sabe? Por conta do uhum, cansaço, então eu acabo me queixando muito, né? Eu tô até fazendo uns aham. exercícios comigo mesma de parar de queixar tanto, porque eu acabo queixando demais, né? Então, queixar, chego em casa cansada,
Então tem coisas que a gente não precisa externalizar. Mas o sanguíneo é que ao mesmo tempo em que me bate o cansaço, eu busco coisas para fazer, né? Então tem coisas que eu não me permito. Então o sanguíneo me deixa mais agitada nessa questão e eu foco muito na questão da comunicação também, Matheus. Como que é importante, Que né? legal. A gente expressar através da Demais. nossa comunicação, tá? Perfeito. E agora um pouquinho do colérico aí, para quem está assistindo por acaso se identifique. Uhum. O colérico, você consegue identificar uma palavra que descreve o colérico? Então, ele é muito impulsivo, né? Mas ao mesmo tempo tem muita liderança. É. O colérico eu falo que é um risco, né? Você tem que ficar ali na corda bamba ali. É, eu acho que a maioria dos líderes aí envolve muito essa questão do colérico, tá? Mas não é nem tanto por conta ai, qual que é o termo mesmo? Da maturidade. Vou usar esse termo. Da maturidade ao liderar. Mas é a questão envolve muito essa questão da impulsividade. Então, por isso que às vezes é um risco, porque em alguns momentos deixa de ser racional para ser emocional. Mas esse emocional é aquele Uhum. emocional do deixa eu ver eu e só eu, né? Então corre um pouquinho desse risco aí. Entendi. Mais pro lado do egoísmo, né? Envolve, tem uma ligaçãozinha, tá? A gente podia Da fazer uma live autonomia. só a respeito desses quatro, acho que seria super bacana, Nossa, ia ser fantástico. né? Top, curti a Você ideia. faria a enquete, né? E a gente Uhum. trabalharia mais essas questões. Fantástico. Agora só uma palavrinha sobre o fleumático, né? Só para a gente não deixar o Você pessoal sem conhece saber alguém que uma tem essa? característica deles. Você conhece alguém que Eu, tem essa eu personalidade? não conheço ninguém fleumático, você acredita? Ou às vezes tem gente que nem sabe, né? Tá, mas o que que você procura assim para identificar um fleumático? Hum... Vou pedir ajuda aos universitários. Alguém aí sabe o que que é um fleumático? Na tua pesquisa você não olhou o fleumático? Você Eu tá não fiz a falando. pesquisa sobre temperamentos. Na verdade, eu só pus aqui um item só para a gente dar uma Uhum. passadinha, né? Tá. O fleumático, eu acho que está envolvendo a questão. Eu tô até um pouquinho na dúvida. Eu vou pesquisar depois, eu te passo também. Mas acho que tem ligação com o comodismo, se eu não estiver enganada, tá? Entendi. Aham. Eu vou pesquisar, mas eu acho que tem a ver com isso, sim, tá? Beleza, relaxa, tudo certo. Outra oportunidade a gente conversa melhor Com sobre eles aí, certeza. com toda certeza. E aqui, para a gente já ir encaminhando, né? Já são 55 minutos de live. Passar Você queria dar rápido, uma hein? Demais, né? Você queria dar uma pinceladinha no autoconhecimento, alguma dica para o Uhum. pessoal se aprofundar um pouquinho mais, né, em se conhecer, né, dar alguma dica ou passar alguma leitura, um site, sei lá, alguma coisa aí para as pessoas que estão nos assistindo fielmente aí ao longo dessa hora. Uhum. Bom, eu posso dizer que a gente nunca perde tentando nos conhecer, né? O melhor conhecimento é aquele que a gente busca para nós mesmos. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender. E não adianta nada aprender tudo sobre o mundo lá fora se eu não aprender quem realmente sou eu, né? Diariamente, então todos os dias eu tenho uma emoção diferente, todos os dias eu tenho que aprender a lidar comigo de forma diferente, né? Saber trabalhar nossas emoções é um benefício que hoje a sociedade nos possibilita, né? Então, hoje o ambiente de trabalho ouve mais um funcionário, os alunos têm mais oportunidade de expressar, né, suas opiniões, seus pensamentos, suas emoções. Então, a gente tem que abusar disso enquanto a gente pode, né? E saber usar isso de forma consciente também, com muita responsabilidade, que às vezes algumas pessoas não conseguem fazer dessa forma. Para quem quer saber mais sobre inteligência emocional, eu indico muito Augusto Cury, né? Ele fala muito sobre isso e eu gosto muito da forma como ele fala, ele é muito claro, muito objetivo. E eu deixo também aqui mais uma orientação
que se você acha que lidar com as emoções às vezes pode te gerar dor, é melhor você sentir a dor aprendendo a lidar com elas do que sentir a dor por não saber lidar. Porque a dor ela é bem mais forte, Perfeito. né? Mas a gente sabe que infelizmente é que na dor que vem o aprendizado, né? E tem que ser assim também, né, Matheus? Tem, com toda certeza. E a pergunta que eu fiz lá na enquete, essa eu não contei, é se você coloca em prática a inteligência emocional. Deu quase meio a meio. 43% sim, 57% não. Ou seja, a maior parte das pessoas até sabe, mas não coloca em prática. Nesse universo que a gente conversou, claro, né? Aí vem aquilo que eu te falei, né? A rotina. As pessoas andam muito condicionadas, né? Muito condicionada com o trabalho, com o que pensa, com o que fala. Gente, isso adoece muito. Então, se permita tomar um café num lugar diferente um dia para você sentir o que é isso, né? Se permita conhecer novas pessoas. Isso tudo gera emoções que vai fazer total diferença para a sua vida. Com toda certeza, ó, a dica profissional da Marielle, sucesso. Marielle, considerações finais, o que você gostaria de falar que eu não tenha perguntado, que você acha que vale a pena aí deixar registrado no nosso bate-papo? Eu achei que foi super oportuno esse momento, né? Acho que a gente conseguiu levar a informação de uma forma clara, como sempre, graças a Deus. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, pode contar comigo. Peço desculpas aí pela correria, né? A gente teve um pouco de dificuldade de conseguir o horário, fiquei um pouco na dúvida se eu ia conseguir fazer ou não. Mas eu fico muito feliz de levar esse conhecimento e eu desejo que, do fundo do meu coração, que se a gente conseguir tocar uma pessoa a respeito da importância de cuidar das suas emoções, já dou por mim por satisfeita, né? Claro que a gente quer levar isso para mais pessoas. Para quem não assistiu a outra live, né, anterior, entra no canal aí do Matheus, assiste, porque eu acho que essa daqui é um complemento da live anterior e que eu acho extremamente importante a gente conseguir dar essa continuidade aí. Sucesso então, Marielle, com toda certeza. Então, se você não assistiu Live 1 e a Live 2 também, que já vai estar lá, aqui no IGTV do Instagram, lá no meu canal do YouTube também, as duas completas na íntegra. Marielle, eu só tenho a te agradecer por tudo. Muito obrigado, tá? Pela sua disponibilidade, né, pela sua boa vontade de vir aqui, de conversar, de interagir, de rir, de brincar e de principalmente nos ensinar. Poxa vida, como aprendi com você essa noite. Tenho certeza que quem está aqui assistindo até no finalzinho também tem esse mesmo sentimento. Parabéns mais uma vez, parabéns aí pela sua profissão, pelo Dia da Mulher também, que Deus continue te abençoando sempre. É isso mesmo, parabéns para todas as mulheres, para as mulheres fortes, para as mulheres que lutam diariamente e para as mulheres que gostam e sentem orgulho de ser mulher. Opa, com certeza, isso aí, muito bem. Gente, então é isso, eu quero agradecer muito vocês ficarem aqui até o finalzinho, um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Marielle, fica com Deus aí também, um abraço, muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Valeu. Tchau. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.